Hoje a palavra de Deus nos trouxe duas reflexões. A primeira, tirada da carta de São Paulo aos Efésios. Paulo olha para a comunidade grega de Éfeso e diz: irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação eu tive o conhecimento do mistério. Que conhecimento é esse? Que revelação é essa? Deus age pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando se derrama sobre alguém, o Espírito Santo, quando ele vem sobre a vida de alguém, ele traz os seus dons. Os dons de profecia, os dons de cura, os dons de libertação, os dons de revelação, os dons de oração em línguas, os dons de ciência, o dom do temor de Deus. Então Paulo diz: eu não era alguém do mistério, mas pela graça de Deus ele me encontrou. Deus encontrou Paulo, saindo de Jerusalém a caminho de Damasco, onde hoje é a sede do nosso patriarcado. Tem a igreja de São Barnabé, e essa igreja, ela marca justamente o lugar aonde Paulo foi batizado. Naquele caminho ele ficou cego, que para muitos podia ser uma desgraça, né? Mas para ele foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Às vezes na nossa vida virão coisas até ruins, fases ruins, mas elas são necessárias para quê? Para que a gente se abra ao mistério de Deus. Foi através da cegueira que Deus conseguiu falar com Paulo. Foi através da cegueira que ele abriu os ouvidos para ouvir o que Deus tinha para ele, para a vida dele. E Jesus disse ao coração dele: Paulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? E Paulo viu que não fazia sentido. Aquele ódio que ele tinha dos cristãos, daquela comunidade nova que surgia, porque para os judeus não era fácil entender os cristãos, porque dava a impressão que estavam querendo criar uma religião nova, estavam querendo separar as pessoas, dividir as pessoas. Não. O que Jesus estava instituindo era muito mais do que uma religião. Jesus estava instituindo um ministério que se perpetua até os dias de hoje. Era uma revolução espiritual, não era uma revolução financeira, nem econômica, nem social, nem política. Era uma revolução espiritual. Jesus, naqueles anos em que andou, ele mostrou às pessoas que não era normal sofrer, que existia um poder espiritual vindo do alto, do Espírito, que curava as doenças, que expulsava os demônios, e que a presença de Deus estava no meio de nós. Tanto que quando Jesus envia os discípulos, ele diz: aonde vocês entrar, digam, o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus chegou. E como que o reino de Deus chegou? Através do Espírito Santo. Então ele diz aqui: este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar pelo Espírito aos seus santos apóstolos e aos profetas. Aqueles que testemunham, aqueles que pregam a vocês, que oram por vocês, que trazem os mistérios do reino de Deus no meio de nós. Aqueles que trazem, através do altar, o sacrifício da Eucaristia, a presença de Deus, que está no meio de nós, mais uma vez. É essa a tradução de Epifania. É a manifestação da glória de Deus. Naquela gruta em Belém, é o próprio Jesus, aquela criança, que os magos do Oriente viram até nas estrelas, quer dizer, até os horóscopos disseram que era Deus quem estava no meio de nós. Tanto que
quando eles voltam, o que José diz para os magos? Não volte pelos caminhos das estrelas. Por quê? Se a estrela trouxe até Jesus. É porque agora eles encontraram a plenitude da revelação. E quem conhece Jesus não precisa de mais nada. Não precisa das estrelas, não precisa da sorte, não precisa de qualquer outra coisa, de um amuleto. Quem conhece Jesus já conheceu a plenitude da revelação. Já tem todas as respostas. Já tem a resposta do próprio Deus dentro de si. E aí você vai dizer, mas padre, como que eu encontro? Através da intimidade com Deus. A oração. Essa oração plena que nos conecta com o Senhor e que não precisa de intermediários. Você e Deus é capaz dessa relação plena. Quando você abre o seu coração, quando você se entrega a Deus, você rompe as barreiras e você chega lá no céu e fala com o próprio Deus. E aqui diz, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa, pois agora os pagãos também são admitidos à mesma herança. Até aqueles que não foram filhos de Abraão, agora se tornam filhos de Abraão por Jesus Cristo, porque Ele nos fez todos irmãos. Talvez essa palavra seja a palavra que o mundo precisa ouvir hoje. Nós somos irmãos. Não importa o credo das pessoas, não importa a raça, a cor, não importa nada, todos nós somos irmãos. O outro é teu irmão, o outro é teu irmão. Ah, padre, mas ele não presta. Tá bem, ele não presta, mas é seu irmão. Nós respeitamos e amamos a todos como irmãos. E aqueles que são os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que nos odeiam, aqueles que querem o mal, a gente ama. Talvez a gente não conversa com eles, mas a gente ama. A gente não deseja o mal para eles, mas a gente não deixa de amar. Tanto que Jesus continua dizendo, ame os seus inimigos, mas não esqueça que Ele é seu inimigo. Você ama, não necessariamente você convive. Você respeita, mas não necessariamente você admira. Você ama, mas não necessariamente você faz as coisas erradas que Ele faz. Essa é a diferença. Porque às vezes as pessoas confundem amor e perdão. Às vezes as pessoas chegam aqui e dizem, padre, eu preciso perdoar, mas eu não consigo esquecer. E eu digo, quem disse que é amnésia? Amnésia é doença. Você não vai esquecer. Talvez você vai lembrar até o último dia. E às vezes é até bom que lembre, para você não fazer esse erro de novo. Para não confiar de novo. Para confiar desconfiando. Mas você perdoa. O que é perdoar? É não ressentir. É não continuar fazendo aquela dor, aquela ferida se abrir de novo. O perdão é como um machucado que cicatrizou. Você olha, você vê a marca, você sabe quando foi a lesão, mas você não sente a dor. Isso é perdão. E amor é respeito. É não desejar o mal. É não desejar o pior. É não querer o pior, é não amaldiçoar, é desejar o bem, ainda que eu não concorde. E nem sempre você tem que concordar com tudo. É mentira, você não tem que concordar com todas as ideias das pessoas. Você pode discordar. Inclusive isso é um dos princípios da democracia, né? O respeito às opiniões diferentes. Porque hoje, às vezes você só pode ter uma opinião, né? Só pode pensar de uma forma. E na verdade todo mundo tem o direito de pensar da sua maneira. E aqui nós ouvimos também no Evangelho